Mais uma vez aqui no Faixa Livre, eu saúdo o economista e professor aposentado da Universidade de Campinas, a Unicamp, Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Professor Plínio, bom dia. Bom dia, Anderson. Sempre um prazer voltar aqui ao Faixa e vamos fazer a nossa conversa hoje em homenagem ao Glauber, né? Eu sei que vocês estão numa campanha grande e é importante que a gente mantenha essa campanha, porque muito além do mandato do Glauber, que em si já seria o suficiente, o que está em discussão aqui, na verdade, é a democracia brasileira, é a possibilidade do deputado exercer plenamente a sua crítica. Então, Glauber fica. Sem dúvida alguma, viu, Plínio? Uma campanha fundamental. Até peço aqui para os nossos espectadores que estão acompanhando a live, ó, vamos subir a hashtag GlauberFica para, enfim, mais uma vez, colocar esse tema em discussão. É a defesa da democracia aqui no nosso país, de um mandato combativo como o do Glauber Braga. A gente tem falado muito sobre esse tema aqui no nosso programa, fazendo várias entrevistas. Amanhã, Samia Bonfim, esposa do Glauber, vai estar aqui com a gente no programa, falando um pouco mais sobre esse processo, enfim. Levantem a hashtag GlauberFica, mandem aí nas mensagens. Importante a fala do Plínio. Obrigado, Plínio, por fazer essa lembrança e por estar aqui com a gente mais uma vez para falar, além da questão do Glauber, dialogar um pouco sobre o cenário da economia aqui no nosso país, viu, Plínio? Eu queria começar esse nosso papo falando sobre os dados que foram divulgados na última semana no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, ao consumidor amplo, né? O IPCA, que é considerada a inflação oficial do nosso país para o mês de março. A gente teve a divulgação do IPCA mostrando que a inflação bateu os 0,56% no último mês. Esse é o maior índice para o mês desde 2023, quando os preços subiram 0,71%. O resultado representa também uma desaceleração de 0,75 ponto percentual da inflação em relação a fevereiro, quando o índice a alta foi de 1,31%. No ano, o IPCA acumula uma alta de 2,04%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação registra um avanço de 5,48%. Esse número está acima do teto da meta do Banco Central, que é de 3%. Todos os 9 grupos pesquisados pelo IBGE tiveram alta nos preços no mês de março, com destaque para alimentação e bebidas. Subiu 1,17% e foi o responsável maior pelo impacto, 0,25 ponto percentual no índice da inflação, respondendo por cerca de 45% do IPCA de março. Plínio, eu queria uma análise tua para que representa essa inflação do mês de março, o IPCA. Está dentro daquilo que era esperado na sua avaliação? Olha, Anderson, eu acho que é importante a gente ter claro o seguinte. Primeiro, o Brasil não tem um problema inflacionário. A inflação projetada para 2025 é de mais ou menos 5,5%, que é uma inflação perfeitamente razoável para a sociedade brasileira, abaixo da média histórica dos últimos 25 anos. O Brasil tem, sim, problema de custo de vida, porque a inflação dos alimentos corre acima da inflação e os salários são muito baixos. Então, mas isso é um outro problema. Digamos, a inflação brasileira está estabilizada, ela está acima da meta, porque a meta foi mal colocada. A meta que fixada pelo Banco Central, de 3%, é uma meta heróica. Se a gente for pegar os últimos 25 anos, ela só foi cumprida 2 vezes. Ela é uma meta completamente despropositada para justificar um juros alto, que é para alimentar a ciranda financeira. Então, isso tudo é um grande sofisma, é um grande embuste na sociedade brasileira. Então, nós temos problemas de custo de vida. O problema de custo de vida está relacionado fundamentalmente ao modelo econômico brasileiro. A integração da economia brasileira na economia internacional, que faz com que qualquer aumento do câmbio, qualquer aumento de commodity no cenário internacional seja automaticamente projetado para dentro, está relacionado com o modelo agrícola brasileiro, que é um modelo controlado, por isso que eles chamam de agroepop, que é o latifúndio modernizado, que faz do campo
um espaço de especulação com alimentos e com produtos primários. E é basicamente isto que explica a inflação dos alimentos, por um lado. E, por outro, salário baixo, né? Salário muito baixo. E ainda tem o Armínio Fraga que quer abaixar mais o salário. Podemos conversar disso mais adiante, né? Mas eu acho que esse é o problema básico da inflação brasileira. Uhum. Inclusive, esse é o tema principal da nossa entrevista de hoje, essa declaração do Armínio Fraga querendo congelar a inflação por 6 anos aqui no Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai tratar disso aqui no programa, viu, Plínio? Agora, por que as medidas que o governo adotou recentemente, Plínio, para tentar desacelerar os preços dos alimentos, falando ainda sobre inflação, por que aquelas medidas adotadas pelo governo, especialmente no que diz respeito aos alimentos, ainda não estão surtindo o efeito necessário? É preciso mais tempo para que haja um reflexo dessas medidas na inflação ou elas simplesmente não funcionaram? Mais uma vez, vale lembrar que o vilão dessa inflação, ainda que esteja no nível baixo, é justamente a alta dos alimentos. E isso influencia, impacta demais na vida do trabalhador na base da pirâmide. Por que essas medidas que foram adotadas pelo governo ainda não estão dando o resultado esperado? Ainda precisa de mais tempo para que haja esse impacto ou elas realmente foram um tiro na água? Então, precisa ficar bem claro, né, Anderson, que o custo de vida é sim um problema do trabalhador e é um tema que a gente tem que discutir. Mas esse é uma questão. A inflação em si, essa histeria, né, que a gente vê na grande mídia, que a inflação está alta, tal, isso tudo é para justificar uma política de austeridade que não interessa ao trabalhador brasileiro. As medidas tomadas pelo governo Lula são medidas muito tímidas, muito, digamos, conjunturais e muito cosméticas, né? Porque o que o governo poderia fazer no curto prazo seria, primeiro, importar em grande quantidade. Mas aí o agronegócio fala, opa, não pode importar porque atrapalha o meu preço, atrapalha a minha especulação. O governo teria que montar, e já deveria ter montado, mas já que não montou antes, teria que tomar a iniciativa de ter estoques reguladores. Porque quando você tem problemas de safra, que vai ser muito comum, porque nós estamos vivendo um colapso ambiental. Quando você tem problemas conjunturais de guerra, tal, você tem o básico da cesta de alimentação da população garantido pelo Estado brasileiro através de estoques reguladores. Não faz estoques reguladores. A outra medida seria aumentar a renda, aumentar, né, o salário dos funcionalismo público, aumentar o salário mínimo, mas isto também tem o veto do grande capital. Então, o governo fica atado, né, e conta, na verdade, Anderson, com a sorte, basicamente com a sorte, né, para ver se tem sei lá, uma movimentação de baixa do câmbio. Isso ajuda a inflação brasileira. Mas o Brasil fica como se tivesse uma rolha dentro do mar. Ele sobe e desce conforme a conjuntura internacional. Então, o governo é muito tímido para tomar as iniciativas que são necessárias. E veja bem como é contrastante, Anderson. Ele não é tímido para aumentar a taxa de juros. Aí ele é violentíssimo. Né? Para cuidar do índice geral da inflação, ele é muito rigoroso. Ele põe uma meta heróica e ele persegue a meta com rigor. Mas para cuidar do custo de vida, aí é um governo frouxo, é um governo displicente, desinteressado, com pouca iniciativa. É isso, né, Plínio? Infelizmente, o quadro é esse: um governo desinteressado, displicente, com pouca iniciativa e que atende, via de regra, os interesses do andar de cima, da alta burguesia aqui no nosso país. Plínio, eu tratei ainda há pouco de um tema aqui com a Vera Lúcia na entrevista anterior, mas eu queria também repercutir isso com você, porque o governo, em mais uma dessas medidas de caráter neoliberal, quer reduzir o prazo daquela regra de proteção do Bolsa Família que mantém o pagamento parcial do benefício em caso de aumento da renda acima dos limites do programa para os beneficiários. Essa medida estava incluída no pacote de gastos que foi aprovado pelo Congresso às pressas no final do ano passado. O governo visa uma redução
nos dispêndios públicos na casa dos 7,7 bilhões de reais. Algo que já está incluído, inclusive, no orçamento desse ano. O governo já conta aí com essa medida. Hoje, essa regra para proteção garante que o pagamento de 50% no valor regular do Bolsa Família por um prazo de 24 meses, caso a renda familiar ultrapasse os R$ 218 por pessoa, que é o limite para ingresso no programa, desde que ainda fique abaixo de meio salário mínimo por indivíduo da família, equivalente a R$ 759. Plínio, o alvo do governo Lula segue sendo os benefícios sociais, enquanto a taxação de quem recebe acima de R$ 50 mil por mês está ameaçada pela relatoria do Arthur Lira, dessa proposta que vai tratar da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais lá na Câmara dos Deputados. O Lira já fala que a taxação deve se dar para quem recebe acima de R$ 150 mil por mês. Essa é a proposta do partido do Arthur Lira, o PP. Esse é o resultado de um governo de amplíssima aliança, o Plínio, ou seria assim, mesmo que o Lula não carregasse para o Palácio Planalto o Centrão e afins? Como é que você avalia essa medida de corte do Bolsa Família para as pessoas de baixa renda aqui no país? Pois é, Anderson, esse é um assunto que a gente tem que discutir sempre, porque a direita, né, no fundo, a grande burguesia brasileira, coloca um debate econômico que é extraordinariamente rebaixado, né, e que obriga a gente, no fundo, a fazer o contrafogo, porque o governo se apresenta como um governo preocupado com o ajuste fiscal. Então, um governo sério, o Haddad é um bom moço, rigorosíssimo e tal. E como é que isto se manifesta? Se manifesta na corte de gasto público. Então, agora você corta 7,7 bilhões de recursos que seriam transferidos às pessoas mais desvalidas do país. Mas cada ponto percentual de aumento da taxa de juros representa, em 12 meses, um gasto de 52 bilhões. Só este ano nós já fizemos 2, né, aumentos este ano. Isso. O Galípolo já fez 3. Então, ele já fez, desde que ele entrou, ele já fez mais de 150 bilhões. Então, você economiza na conta de gasto público e esbanja na conta de despesas financeiras. Isso não é uma política de austeridade fiscal. Isso é uma política temerária, que vai acabar matando a galinha dos ovos de ouro, porque e o resultado é que a relação dívida-PIB aumenta porque o PIB cresce pouco e a dívida cresce a galope pelas altas taxas de juros reais. Então, isso é uma covardia com o povo brasileiro, mas representa exatamente a mentalidade da burguesia brasileira, que é uma burguesia sem nenhum nexo moral com as classes subalternas. Então, para eles, um gasto de 150 bilhões é uma necessidade para manter a inflação baixa. Ela já está baixa. Mas um gasto de 7,7 bilhões para melhorar, para atenuar a miséria uma ampla população brasileira é considerado excessivo. Plínio, eu queria saber de você se esse tipo de medida adotada pelo governo Lula de corte de gastos públicos, ela se dá graças à ampla aliança ou apesar dela. Caso Lula construísse ali um governo como nos 2 primeiros mandatos dele, você acredita que a gente teria ainda assim a manutenção desse tipo de política ou isso está ligado diretamente aos setores que influenciam essa gestão atualmente, que são setores cada vez mais ligados à alta burguesia do nosso país, aos banqueiros, enfim. Esse tipo de medida, que é liderado, obviamente, pelo Fernando Haddad, ela se dá por conta da ampla aliança ou apesar dela? Eu acho que é um conjunto de fatores, né? É claro que a ampla aliança com a direita fortalece a política reacionária do governo Lula. Mas a gente tem que ter claro que o governo Lula, mesmo nos 2 primeiros mandatos,
foi um governo de austeridade, foi um governo muito ortodoxo na política, principalmente na gestão do Palocci, né? Depois ele relaxou um pouquinho, se sentiu mais confortável. Mesmo assim, o governo conseguiu fazer gasto porque ele pegou um boom de commodities, então a economia estava crescendo. Então, mesmo com uma política de austeridade, ele conseguiu fazer algum tipo de gasto. Teria que ter feito muito mais, né, se tivesse uma outra política. Então, eu acho que o DNA do Lula é o DNA de um governo de austeridade. Nós temos que ter bem claro que o problema do governo Lula não são os outros, porque um pouquinho a gente escuta, mesmo aqui no teu programa, quando vem os companheiros petistas, eu escuto que o problema não é o Lula, são os outros. Não, os outros atrapalham mais ainda. O problema é o próprio governo Lula. O governo Lula é um governo que se chama de conciliação. O que quer dizer isso? Conciliar com quem? Conciliar com a burguesia, conciliar com o Estado. Ele não é um governo que veio mudar o Estado, ele veio administrar o Estado. E esse é um Estado contra o povo, contra os trabalhadores, é o Estado das reformas trabalhistas, da reforma previdenciária, do teto de gasto, e o Lula está perfeitamente enquadrado nisso. A gestão do Banco Central é um exemplo disto, porque o Lula reclamava dos juros altos. Ele faz a maioria no Banco Central, põe o presidente e os juros aumentam, sem nenhuma necessidade. Não é que aumenta os juros nominal, aumenta o nominal e aumenta o real. Então, nós temos que ver a realidade como ela é. O problema real é que o Lula é o terceiro governo do golpe. Ele administra este Estado, que é um Estado que se organiza com a filosofia do Estado mínimo. E, por isso, ele tem que fazer uma austeridade feroz com os pobres, com a população brasileira, para permitir um esbanjamento vergonhoso com a plutocracia brasileira. Este é o governo. Então, não adianta terceirizar a responsabilidade, né? É claro que a ultradireita ia querer apertar ainda mais, mas isso não justifica o governo, né? Não explica a política do governo. Uhum. O que eu vejo, acima de tudo, como você muito bem traz aqui para a gente, Plínio, é uma tentativa de terceirização das responsabilidades nessa atual gestão. A gente coloca a culpa na grande aliança, na tal da correlação de forças no Congresso Nacional, mas a gente sabe muito bem que caso o presidente Lula, que é a principal liderança popular do nosso país, quisesse fazer um governo que fosse, de fato, liderado ou, pelo menos, favorecesse a classe trabalhadora, e teria buscado as alianças com os setores populares. Não é o que a gente vê nesse momento. Lula, desde a campanha eleitoral, buscou os acordos de gabinete pela tal da governabilidade. O que a gente tem é esse cenário difícil que a gente enfrenta nos dias de hoje. Por falar em ataques, o Plínio, que a gente vem discutindo já bastante aqui no nosso programa, o outro exemplo do que representa esse neoliberalismo para o país é essa fala do Armínio Fraga, que você ainda há pouco citou. Enfim, eu vou rememorar aqui para os nossos espectadores, né? Para quem não sabe, no último sábado, o ex-presidente do Banco Central participou da Brazil Conference, que é um evento que ocorreu na Universidade de Harvard e no MIT, a Massachusetts Institute of Technology, em Cambridge, lá nos Estados Unidos. Esse cidadão, o Plínio, afirmou que o Brasil precisa congelar o salário mínimo em termos reais por nada mais, nada menos que 6 anos. O Armínio Fraga falou sobre a necessidade de o país fazer um aperto fiscal e sobre o gasto público, que vai em boa parte para pagar a Previdência Social. Vai lembrar que esse terceiro governo Lula retomou a política de ganho real do salário mínimo, ainda que tenha limitado no ano passado essa política às regras do arcabouço fiscal. Plínio, esse sujeito, esse Armínio Fraga, certamente nunca viveu com o salário mínimo. Ele não faz ideia do que é receber pouco mais de R$ 1.500 por mês para sustentar uma família. Por que esse tipo de gente, Plínio, os banqueiros, enfim, essa turma, está tão descolada do que é a realidade social do país hoje? Defender que o mínimo não tenha reajuste real por 6 anos para equilibrar as contas públicas e reduzir
os gastos com aposentadoria é, no mínimo, criminoso, não, Plínio? É assustador, mas eu acho que é uma excelente oportunidade, Anderson, para a gente refletir sobre a política econômica. E refletir, no fundo, primeiro, quem é o Armínio Fraga? O Armínio Fraga foi presidente do Banco Central Brasileiro entre 1999 e 2003, na desastrosa gestão do Fernando Henrique Cardoso. Então, nós temos que ver, vamos fazer um balanço do que ele fez. Vamos entender quem é este personagem e por que ele diz o que diz, né? Para a gente poder ver qual é a pauta do grande capital. Você falou bem, né? Ele fez essa declaração no Brasil Conference, né? Mas o Brasil é com Z. Eu acho bem interessante, é exatamente isso que ele é, né? Ele é um vendilhão da pátria. Então, vamos pegar primeiro o seguinte, qual foi a gestão dele? Ele se apresenta como um homem preocupado com a austeridade fiscal, com a gestão econômica, é isso que ele pensa. Mas, durante a gestão dele, o PIB brasileiro ficou estagnado. O Brasil estava sob a tutela do FMI. O PIB per capita diminuiu. Em dólar, ele diminuiu 20%. O brasileiro, como um todo, em relação ao resto do mundo, ficou, no período da gestão do Armínio Fraga, 20% mais pobre, sendo que a política era de abrir a economia, para a gente comprar mais coisas lá de fora, ficando mais pobre. A inflação do período dele terminou em 12,5%. 12,5%. A Selic, no período dele, ficou, em média, acima de 18%. Você diz, bom, mas e a dívida pública? Aumentou de 48% para 60%. Você diz, e o déficit público? Que eles são rigorosos, eles querem diminuir o gasto. O déficit público foi imenso, ficou, em média, 2,3%. E o salário mínimo? O salário mínimo caiu em dólar 9%. O país viveu o período inteiro numa instabilidade cambial imensa. Então, este é o cidadão que agora se apresenta como vestal para ditar regra de como que tem que ser a política econômica. Com este currículo, ele se credenciou a ser gestor de fundos de investimento internacional, ou seja, gerente, administrador dos investimentos da plutocracia brasileira. Então, quando ele olha a economia brasileira, ele olha a economia brasileira com o olhar do gestor. Isso é que a gente tem que ter claro. Ele não está preocupado com a racionalidade econômica, ele não está preocupado com o bem-estar da população brasileira, ele está preocupado com os índices de valorização dos fundos de investimento que ele gere. Então, ele, no início, foi uma espécie de boneco do FMI, né, porque era o FMI que fazia a gestão. E agora ele virou uma espécie de boneco da plutocracia. E é com este olhar que ele põe um olhar assim sério e diz o que tem que acontecer na economia brasileira. Mas é importante a gente ver isso. O que ele diz? Que tem que diminuir o gasto público. Esta que é a ideia, que o gasto público é excessivo. Não é verdade, Anderson. O gasto público brasileiro é insuficiente. Qualquer pessoa que entrar numa escola, num hospital, né, que entrar na periferia, que for verificar como é que está a infraestrutura de saneamento básico, né, a política de estoques alimentares, tudo isso, está tudo aquém. Falta dinheiro. Né? Então, não é que o Brasil gasta muito, o Brasil gasta pouco. Se a gente for ver a carga tributária líquida, que é o dinheiro efetivo que o Estado tem para fazer política, ela é baixíssima, deve estar em torno de 16%, 15%, entre 15% e 17% do PIB, que é muito pouco. Só para a educação nós precisaríamos de 10% do PIB. Para ter o SUS funcionando, 10% do PIB já estourou. Você diz, então o governo gasta muito. Não gasta muito. Ele gasta muito com juros. Porque quanto que ele gasta com juros? Agora,
está gastando quase que 8% do PIB. Isto representa toda a despesa da Previdência. Então, quando o Arminio diz, não, tem que reduzir porque gasta muito com a Previdência. Bom, os juros gasta o mesmo tanto da Previdência. Gasta, então, não tem muito gasto com Previdência, não tem muito gasto com funcionalismo público, não tem despesa, digamos, sempre pode ter uma gestão melhor, mas não é uma gastança, é uma gastança com juros. E é isso que a população brasileira tem que ter muito claro, né? A outra coisa é o seguinte, ele diz, bom, para reduzir os juros, vamos congelar o salário mínimo. Então, no cálculo dele, que ele fica ali na planilha, vendo como é que ele pode apertar o povo para ter mais garantia da especulação com títulos da dívida pública. Então, mas a gente segurar o salário mínimo, a gente ganha 1% do PIB. Mas a gente tem que ter claro o seguinte, o salário mínimo do Brasil já é mínimo, Anderson. Na América Latina, ele só é maior do que Haiti, Nicarágua e República Dominicana. Então, ele não é um salário mínimo enorme. Não é verdade, né? O salário mínimo, ele beneficia diretamente 56 milhões de brasileiros. Ou seja, pela aposentadoria, seja na ocupação ou recebendo benefícios, 56 milhões de brasileiros dependem do salário mínimo. E o salário mínimo, nós sabemos, é um salário heróico, nós já discutimos aqui com a inflação, né? De acordo com o Diese, o salário mínimo cobre apenas 45% da necessidade básica de uma família de 4 pessoas. Ou seja, é um salário de fome. E é este o salário que ele quer abaixar. E, durante a gestão dele, diga-se de passagem, ele abaixou. Porque esta é uma burguesia que não tem nenhum nexo moral com a população brasileira. É uma burguesia que ela usa a população brasileira. Ela explora a população brasileira, mas ela não devolve nada para a população brasileira. E isso fica absolutamente claro nesta declaração do Arminio Fraga, né? É um homem, né, que foi falar lá nos Estados Unidos, na Brasil Conference, com Z. É isso. Plínio, esse raio-x que você fez a respeito do que representa a declaração do Arminio Fraga é definitivo e fundamental para a gente entender o que está em jogo no nosso país nesse momento. Quando uma figura como essa, pelo que ela representou para o país, por todo o mal que esse sujeito fez quando esteve à frente lá do Banco Central, enfim, durante o governo do FHC e no iníciozinho do governo Lula, né? Você falou também em 2013, o governo Lula começou no ano justamente de 2003. Mas o fato é que o Arminio Fraga representou justamente os interesses do grande capital ao longo do período em que ele esteve à frente do BC. Uma declaração como essa, só para a gente esgotar esse tema, o Plínio, o que representaria um congelamento do salário mínimo por 6 anos no nosso país, sem termos um aumento real para a classe trabalhadora? Mais uma vez, o governo Lula retomou essa política de reajuste real do salário mínimo, agora limitado ao arcabouço fiscal. Mas o que representaria os brasileiros ficarem durante 6 anos sem um reajuste real no salário mínimo, Plínio? Olha, isso representaria, na verdade, mais pobreza, mais desigualdade, mais violência. É isso que representa. Porque 1/4 da população brasileira, incluindo aí crianças, depende do salário mínimo, né? Que é um salário mínimo que já está heroicamente baixo, né? No contexto latino-americano, é dos menores que tem, né? Uma economia que é uma economia potente, a economia brasileira. Então, representa, no fundo, apostar na pobreza, na desigualdade social, na violência social e tudo que vem junto. Portanto, apostar no autoritarismo. Porque como é que você segura esta população? Você só segura com a força bruta. Então, é uma política, Anderson, de Estado mínimo. Isso ele deixa bem claro, né? Política de Estado mínimo é a política de ir retirando os gastos
públicos, né, diminuindo o gasto público em relação ao PIB e mercantilizando os serviços sociais. Agora, precisa ficar também claro, primeiro, né, que o problema é sistêmico, para pegar a discussão anterior. Não é o Lula, o Bolsonaro, tal, é o sistema que não funciona. Ele é que precisa trocar. Ele é que precisa ser derrubado, primeiro. Segundo, não é o Armínio Fraga, porque a mídia, a grande mídia, repercute isso. Mas não dá o balanço do governo, da gestão dele, porque aí não convém dar o balanço da gestão dele. Mas apresenta o Armínio Fraga como um grande economista. Na verdade, ele não é nem um economista vulgar. Ele é um gestor de fundos, né, que repete o que é conveniente para os fundos. Ele não tem honestidade intelectual mínima para poder falar sobre a economia brasileira, né, porque ele não tem o mínimo que seria necessário, que é ter uma preocupação com o conjunto da população brasileira. Então, e a mídia repercute, né, e assim, Anderson, a gente é como se o capital estivesse falando. Esse é que eu acho que é o lado importante. E é por isso que é importante a gente fazer a crítica. Então, este é o projeto da burguesia brasileira. É um projeto justo, veríssimo, contra o povo, abertamente contra o povo. E é isso que a população tem que entender para poder se mobilizar e mudar. Só também voltando na questão anterior, que você falou, não, mas o Lula justifica tudo com a correlação de forças. É ele que construiu a correlação de forças. É ele que barra a mobilização da população. Então, tem que mudar a correlação de forças. Muda como? Muda com uma crítica radical ao sistema, né, e com mobilização popular. É isso. É muito importante a gente deixar isso claro, como você traz aqui para a gente, Plínio. Diante de um cenário como esse, Plínio, onde se justifica esse tipo de medida pela correlação de forças, enfim, onde a gente tem uma esquerda desmobilizada. A verdade é essa, a gente não consegue mobilizar a classe trabalhadora no sentido de pressionar para um projeto, de fato, popular que atenda a seus interesses. É possível a gente conter essa cruzada dos neoliberais contra os direitos sociais, Plínio? Como é que você vê uma alternativa, uma solução para esse cenário grave que a gente enfrenta de avanço dos interesses da alta burguesia aqui no nosso país, do atendimento às demandas dos banqueiros, enquanto a classe trabalhadora se vê perdida dentro de um governo que foi, inclusive, classificado como de centro-esquerda lá no início do mandato. Tem gente ali revendo essa classificação, classificando como um governo de centro, enfim. Mas um governo que é vendido como de centro-esquerda, adotando esse tipo de postura, preocupa demais. Como é que a gente pode conter um quadro como esse, considerando a desmobilização que há no nosso campo, Plínio? Olha, eu acho que primeiro, eu já até comentei isso aqui algumas vezes, eu acho que é importante a gente entender que existem esquerdas e esquerdas, né? Existe uma esquerda que é uma esquerda dentro da ordem. O PT faz parte desta esquerda. O PT, o PSOL, são uma esquerda que aceitam a ordem, que é uma ordem neoliberal. Então, não se deve esperar da esquerda neoliberal uma ruptura com o neoliberalismo. O máximo que se pode esperar da esquerda neoliberal é que ela pise no breque um pouco mais suave, que ela aperte o povo de maneira um pouco mais suave. É o máximo que se pode esperar do governo Lula. Então, é uma ingenuidade esperar que o pé de abacate dê jabuticaba. Quer dizer, o governo Lula está comprometido com esta política. Então, a abertura de novos horizontes para a população brasileira depende de uma esquerda contra a ordem entrar em campo, né? De um questionamento do sistema. Não é do Lula, do Bolsonaro, não, é do sistema inteiro. Qualquer um que entre lá vai fazer mais ou menos a mesma política. É o que nós estamos vendo no Banco Central. Grandes expectativas, agora muda. Não mudou nada, ao contrário, acirrou um pouco a política.
Então, para isso, esta esquerda contra a ordem tem que ter um projeto, né, que é um projeto de mudança estrutural, radical. Né? Tem que denunciar este sistema. Então, o que é isso? É recolocar a reforma agrária, recolocar a necessidade da reforma urbana, inverter o sentido do teto de gasto para os juros, mas liberdade de gasto para as necessidades públicas. Né? Então, eu acho que é este projeto que tem que entrar em campo. Para isto, a esquerda contra a ordem tem que se unificar e tem que dialogar com os trabalhadores. Né? Porque isso só vai acontecer quando os trabalhadores entenderem que o Lula não é a solução e que a solução para o Lula não é o Bolsonaro. Porque o que é o Bolsonaro? Quais são os projetos da burguesia? Né? Quais são os projetos históricos em luta hoje no Brasil? Tem o projeto que está moribundo, que é o neoliberalismo da multilateral. Depois tem o projeto da ultradireita, que é o anarcocapitalismo, que é uma espécie de neoliberalismo à 10ª potência. Que é isso que o Armínio Fraga está defendendo. Está defendendo menos Estado. Estes dois projetos não respondem às necessidades do povo. É preciso que entre um terceiro projeto, que eu vou chamar aqui de projeto dos trabalhadores, que para entrar tem que defender uma reforma, uma revolução no Brasil, uma mudança profunda no Brasil. Quando isto entrar, quando a população perder a ilusão com Lula, entender que o anarcocapitalismo é um estelionato, aí nós teremos vento para poder mudar a correlação de forças. É isso, né, Plínio? É muito importante essa conscientização da população a respeito do que está em jogo e do que representa esse governo do presidente Lula, lamentavelmente, um governo de conciliação de classes e que não vai dar conta de resolver os problemas mais fundamentais, mais básicos do país, essa desigualdade social que a gente enfrenta já há décadas é muito grave tudo isso, e a gente precisa de um processo, acima de tudo, de conscientização e de mobilização dos trabalhadores no sentido de pressionar por mudanças efetivas aqui no nosso país. E, nesse sentido, acho que um bom começo é fazer essa denúncia do que está acontecendo em relação ao Glauber Braga, deputado federal do pessoal que está sendo perseguido. A gente está acompanhando esse processo. Amanhã vamos conversar com a Samia Bonfim aqui no nosso programa. É sempre importante a gente registrar a defesa do mandato do Glauber, que faz essas denúncias e que mostra o que está em jogo aqui no nosso país, os acordões feitos por debaixo dos panos, os acordos de gabinete para favorecer essa turma que se locupleta do Estado para conseguir os seus interesses, para que os seus interesses sejam atendidos. Plínio, antes de a gente fechar aqui o nosso papo, eu quero trazer uma mensagem aqui do Sérgio Alves. Sérgio Alves manda um superchat aqui para a gente. Parabéns, faixa livre. Trazer o professor Plínio é um presente para o povo trabalhador. Conhecer a verdade sobre a sua exploração capitalista. Grato, Plínio. A gente agradece, viu, Sérgio, pela tua mensagem, pelo teu superchat aqui. Eu concordo em gênero, número e grau com o que você traz aqui para a gente. É muito importante a gente contar com a participação do professor Plínio e eu já agradeço a sua presença, Plínio, e que a gente volte a conversar em breve aqui no nosso programa a respeito dos temas importantes da política e da economia do nosso país. Obrigado mais uma vez, viu, Plínio? Eu que agradeço o Sérgio, a palavra amável, mas o grande presente é ter o Faixa Livre, é ter espaços de debate claro, direto, franco, para mostrar à população brasileira o que está acontecendo aqui no Brasil. E o Faixa é isto, minha solidariedade integral com o Glauber, e espero que vocês, digamos, poder voltar aqui várias vezes. Forte abraço, Anderson. A gente espera muito a tua participação em breve. Um abraço, Plínio, até a próxima. Conversamos aqui com Plínio de Arruda Sampaio Júnior, ele que é economista e professor aposentado da Universidade de Campinas, a Unicamp, falando um pouco sobre o quadro da economia aqui no nosso país.